Bom dia a todos. Hoje é o segundo dia de palestras do instrumento trompa, que é o 25º Festival Internacional de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria, dessa vez online. E hoje a gente tem a presença do professor Felipe Dolly, do Rio de Janeiro, da Universidade Federal, das orquestras do Rio, e uma referência para nós, instrumentistas aqui no Brasil. Eu vou fazer rapidinho. Eu quero dizer que quando eu comecei a tocar trompete lá em Juiz de Fora, na minha bandinha, eu tinha 11 anos. Desde lá, eu vejo o professor Felipe ou tocando, ou dando aula, ou em vídeos, ou palestras, por causa da conexão com o Festival da Pro Música lá em Juiz de Fora, e o maestro Nilo Hack, né? O Rubens Brandão. Então, toda vez que eu tive contato com o professor, foi transformador, né? E eu saí transformado musicalmente como pessoa. Então, eu tenho certeza que hoje vai ser um desses momentos para a gente. Bem-vindo todo mundo, bem-vindo, professor Felipe. Bom dia a todos, prazer estar aqui. Então, hoje eu vou falar um pouquinho da minha experiência na música de câmara. E eu me sinto muito privilegiado de poder contar um pouco a minha história de tocar há mais de 40 anos em grupos de câmara. E eu diria, embora eu toque em orquestra e dou aula, mas os momentos mais felizes da minha vida foram tocando em grupos de música de câmara. Talvez a minha personalidade se adapta mais a esse tipo de interação entre, normalmente, amigos, né? Quando a gente forma um grupo, a gente gosta sempre de tocar com amigos. E que é uma coisa um pouco chato falar, mas numa orquestra nem sempre todos são amigos, né? São colegas, mas a gente não tem intimidade com todos eles. E tão pouco com alguns maestros também. Então, na música de câmara, a gente pode se sentir um pouco mais dono da situação, né? E interagir de forma mais democrática com todos. Então, é uma aprendizagem assim, muito grande, né? E a música de câmara tem essa habilidade de enriquecer nossa cultura, não só musical, mas assim, da maneira de a gente conviver com as pessoas e resolver problemas, e discutir problemas, e caminhar para frente. E eu posso falar pelo Quinteto Villa-Lobos, é uma família, né? Que eu estou nesse grupo há mais de 30 anos. Então, a gente enfrenta problemas como qualquer família, né? Tem altos e baixos, e problemas sempre vão surgir, a gente precisa contornar e solucionar esses problemas e caminhar para frente. E isso, às vezes, em outros grupos, uma banda, uma orquestra, a gente fica submisso e não aos problemas. Não cabe a nós resolver, né? É uma coisa administrativa que as instituições precisam resolver. Na música de câmara, nós somos os donos da firma, né? E a gente precisa aprender a administrar isso. Então, é uma caminhada longa, né? Ainda mais no Brasil, e nesse período, especialmente, a pandemia acabou com a nossa expressão musical, né? E é muito frustrante o músico não poder se comunicar e se expressar através do seu instrumento. A gente faz o que pode, né? Mas está um período no Brasil muito, muito difícil ultimamente. Mas eu acho que qualquer músico que tem uma carreira longa, ele vai passar por períodos difíceis. E tem países que passam por guerras. E a música continua, né? Meus pais cresceram na Segunda Guerra Mundial e eram artistas também. Então, é difícil, mas a gente tem que caminhar em frente, tem que seguir em frente. E a gente aprende muito com essas experiências. Vou falar um pouquinho
sobre a minha experiência em grupos de câmara, porque eu vejo a trompa é um instrumento meio camaleão, é um instrumento versátil, mas precisa se adequar a várias situações e vários grupos. Quando a trompa toca com outras trompas, é um instrumento. Quando toca com instrumentos de sopro, um quinteto de sopros, é outra pegada. Quando toca no quinteto de metais, é outra pegada. Tudo muda um pouquinho, né? É a dinâmica, é a articulação. Quando a gente toca com piano, a nossa afinação muda. A gente tem que tocar com piano, né? Não é a pianista que vai afinar com a gente, lógico. Tudo isso influencia na maneira da gente trabalhar. E tocar com cordas também, diferente. A maneira deles respirarem antes de começar uma frase é um pouco diferente da nossa maneira de começar uma frase, respirando. E tudo isso a gente precisa ser muito democrático, aceitar sugestões e ser muito flexível e não o dono da verdade nesses grupos. Vou falar um pouco, talvez, de dois tipos de situação em que a música de câmara se encontra. São os grupos fixos que trabalham juntos às vezes anos, em que a gente acaba se conhecendo de uma forma que às vezes não precisa nem dar uma entrada ou nem fazer um gesto de começar. Por ter tocado junto tanto tempo, é meio que uma coisa intuitiva e metafísica que a gente entra e toca junto. Há muitos anos agora, o Quinteto Villa-Lobos, a gente não, antes de começar o ensaio, a gente não afina o Lá ou um outro instrumento qualquer. A gente afina quando tem problemas de afinação. Aí a gente para e avalia o acorde, a situação, a posição, a função da nota no acorde. Mas antes de começar, a gente não afina. E, claro, a gente não toca afinado sempre. Mas essa falta de afinar antes não faz falta no nosso ensaio, entendeu? Não é afinando antes que vai melhorar o nosso conjunto. Mas por quê? A gente está tocando junto mais de 30 anos, diferente do que um grupo de um festival de música, por exemplo, em que bons músicos se reúnem para fazer 2 ensaios corridos para fazer um concerto no final do festival, por exemplo. É uma outra situação. Então, são esses dois tipos de trabalho, eu vejo na música de câmara. E os dois são válidos, claro. Você juntar amigos, ou às vezes pessoas que você não conhece, para fazer um concerto de câmara, às vezes num lugar diferente, num festival de música, numa cidade que você nunca teve, com a temperatura que você não está acostumado, com ar seco ou muito úmido, num palco que você não conhece. É diferente para todo mundo, mas ao longo da sua carreira você vai se adaptando a isso. E a gente precisa lembrar dos grandes solistas, né? O Yo-Yo Ma, o Antônio Menezes, o Itzhak Perlman, o Radovan Vlatkovic, viajando, às vezes, 2 concertos em países diferentes da mesma semana, né? Você tem que se adaptar, né? Um dia você está tocando no frio, um dia você está no calor, e tudo muda, né? A embocadura, a afinação, a gente tem que batalhar e ir em frente. Mas são coisas que, às vezes, tiram a gente do nosso conforto, né? Então, vamos falar um pouco dos grupos fixos. Talvez os grupos tradicionais. Eu me refiro a quinteto de metais, quinteto de sopros, um grupo de trompas, pode ser quarteto, ou cada vez mais a gente tem visto grupos maiores de trompas, ainda mais na pandemia, né? Mas é comum
a gente vê octetos formados. É uma coisa que talvez 20, 30 anos atrás não existia. Então, tem muito repertório novo escrito para grupo grande de trompas. Isso é muito bom. Talvez tocando um grupo de trompas, a gente tem a vantagem em que a emissão é igual para todos, né? E basta ter mais ou menos a mesma escola e talvez o mesmo tipo de instrumento, isso já facilita tocar junto. Agora, um quinteto de sopros, não. São 5 instrumentos com emissões totalmente diferentes, com características totalmente diferentes. E um quinteto de metais, em que também temos a vantagem de ter a mesma emissão e a mesma maneira de respirar, é tudo mais próximo, né? Porém, como trompista, e na minha experiência em quinteto de metais, eu participei de vários, inclusive quintetos fixos. O maior problema para o trompista são dois, eu vejo. Onde sentar, a posição do quinteto e a projeção da trompa. Porque a potência dos trompetes e dos trombones, e a tuba, no caso, se tiver tuba no quinteto, é diferente da potência da trompa. E eu vejo que o som da trompa, eu estou falando mais do som da trompa orquestral, em que a trompa senta atrás, com a campana para trás, em que o som é refletido. Isso talvez seja o som mais característico da trompa. O som refletido, que de certa forma vem de longe. A gente precisa tentar manter essa característica nos grupos de câmara. E no quinteto de metais, é o grupo mais difícil para manter essa relação algo especial no som da trompa, que é uma coisa, não chega a ser indefinida, mas é um som que vem refletido, vem de longe. Os trompetes e trombone é mais direto, né? Frequentemente, no quinteto, os trombones e trompetes tocam de frente, e o som vai direto na plateia. Para o trompista fazer isso, ele teria que tocar na ponta, com a campana virada para a plateia, que em termos de equilíbrio talvez funcione muito bem. Porém, nem sempre é o som característico que o trompista quer tirar, porque ele, de certa forma, ele está tocando com a campana praticamente virado para a plateia. Ao grosso modo, seria algo como você entrar no estúdio de gravação e colocar o microfone dentro da campana da trompa. É claro que um bom técnico e um bom trompista, ele consegue se adequar a essa posição e disfarçar e fazer um som mais característico. Mas a gente precisa ter muito cuidado quando o som da trompa vem de uma forma direta demais. Porque parece a sujeira, parece até a mudança dos válvulas. Você escuta quando, se você tiver a chance de ouvir um trompista fazendo uma escala e colocar o ouvido perto da campana, você vai ouvir muita sujeira, chiado e a mudança das válvulas. Isso, evidentemente, não é legal. Eu já fiz muitas gravações que eu fiquei desapontado depois, porque na gravação eu ouço a máquina mexendo, porque a captação do microfone está muito perto demais. Então, ao meu ver, isso não tem... não é a melhor característica da trompa. Então, no quinteto de metais, eu gosto sempre de tentar preservar o som indireto da trompa, talvez sentado ou no meio,
ou do lado, mas nunca nas pontas. Embora eu tenho bons quintetos e com trompetistas ótimos que gostam de sentar na ponta. E nada contra, mas eu, pessoalmente, não me sinto à vontade tocando com a campana virada para a plateia. Então, talvez, na minha experiência, uma posição que eu gostaria de adotar no quinteto, talvez sejam os trompetes um em cada ponta, olhando para o quinteto, né? Os trompetes na ponta, a trompa do lado esquerdo, do lado do tuba ou do trombone baixo, e o trombonista do lado da tuba, do lado do trompete. Ao meu ver, eu me sinto mais à vontade tocando dessa formação. Ou até a trompa no meio, porque nesse caso a gente se sente, tocando, se sente um pouco mais acostumado e mais parecido com a nossa posição na orquestra, em que a campana é direcionada para trás e precisa de alguma parede, de preferência não cortina, né, para refletir o som. Eu, pessoalmente, me sinto mais à vontade nessa posição. Então, é uma coisa que a gente precisa considerar num quinteto de metais, esse equilíbrio, e não só equilíbrio, mas a vontade de preservar o som, o melhor som de cada instrumento, né? Então, isso eu acho muito importante. Então, tem posições que a gente pode ver um quinteto em que todo mundo tem a campana virada para frente. É um equilíbrio que funciona. Não me agrada tanto, mas pelo menos é uma coisa, em princípio, equilibrado. E outro jeito são todas as campanas ou para trás ou de lado, e não diretamente na cara da plateia. Eu acho que muda muito isso, né? E dependendo do repertório, se o repertório for uma dinâmica muito forte e o ambiente, a música de câmara, seja feito num ambiente muito pequeno, muito íntimo, se todas as campanas estão viradas dentro para a plateia, às vezes incomoda. São coisas que precisam ser avaliadas. E uma outra coisa que eu acho que se torna interessante no quinteto de metais, principalmente em repertório renascentista, é talvez acentuar esses efeitos antifonais de ter vozes em várias posições no palco, ou às vezes quando você tem um grupo de metais maior, um quinteto no palco e um outro quinteto mais longe, na galeria, ou no balcão, ou uma, né, outra posição na plateia. Isso funciona muito bem nas músicas de Gabriele, Samuel Scheidt e outros compositores da Renascença. Isso se torna mais interessante para a plateia também. A gente precisa sempre pensar, independente de tocar quarteto de trompas ou outro grupo qualquer, a gente precisa sempre pensar na plateia. A gente está tocando para o público e, com sorte, o público paga caro para assistir a gente tocar. Então, a gente precisa sempre encarar o público como cliente, né? A gente precisa agradar o cliente. E é uma coisa que o Canadian Brass e o Empire Brass, e de certa forma o Philip Jones também, fizeram muito bem na época em que esses três quintetos, talvez mais famosos, conseguiram fazer muito bem e trazer um novo público para os instrumentistas de metais. Né? O Canadian Brass, você pode concordar, pode não gostar das piadas e o jeito teatral de se apresentar, mas a grande maioria do público, sendo músico ou leigo,
gosta do espetáculo. É um entretenimento, né? A gente sempre precisa pensar nisso. Você montar um programa que é uma atração, um espetáculo em que todos vão gostar, é muito importante. A gente precisa pensar sempre nisso. E não só tocar música que nos agrada, ou música que a gente se sente mais à vontade, né? Por mais que gosto muito de Hindemith, se você ouvir um concerto só das sonatas de Hindemith, nem todos vão gostar, infelizmente. E são grandes músicas, né? Grandes composições, né? Para todos os metais, inclusive, são todas sonatas muito, muito bem escritas. Mas nem todo mundo vai querer ouvir um concerto só de sonatas de Hindemith, com todo respeito a Hindemith. Então, um programa variado e bem construído, talvez passando por várias épocas na música, isso é muito importante num quinteto de metais. Outra coisa que eu queria falar em relação ao quinteto de metais, coisa de experiência, é que os grupos têm uma tendência a fazer todo o mesmo repertório. Talvez no Rio de Janeiro tem vários quintetos, mas tem uma mania pega aquela música aí, empresta para o outro, deixa eu tocar. Acaba tocando a mesma coisa sempre, o mesmo tipo de música, muitos arranjos. Então, eu acho que deve haver um consenso entre como montar o programa interessante. Não deve ser tudo de arranjos e de transcrições. Eu acho que deve haver peças originais escritas por quinteto, e são muitos, né, e são ótimos, né? Então, eu acho que precisa pensar um pouco como montar um programa para quinteto de metais e não ser um repertório fácil porque o amigo emprestou. Perdão, eu estou numa batalha com o meu gato aqui, então ele está participando também da palestra, ele está me atrapalhando um pouquinho. Então, eu acho que um quinteto de metais tem muita possibilidade de ser um espetáculo. É um grupo que mais se adequa a tocar ao ar livre, mesmo com microfone ou sem microfone, muito mais do que um quarteto de cordas, por exemplo. Então, é um grupo muito versátil, mas tem várias questões a serem discutidas no grupo, né? De repertório, montar um repertório interessante que seja bom para a plateia, e essa questão de posição, de onde sentar em relação a aproveitar o melhor som de cada instrumento, né? Acho isso muito, muito importante. Eu participo atualmente de um quinteto de metais da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Está sendo muito difícil a gente manter a atividade nessa pandemia, mas a gente conversa muito online, e a gente vai montar um programa já que vai ser tocado provavelmente em outubro. Cada um num teatro pequeno que tem no Teatro Municipal, no palco pequeno, um palco de câmara, e a gente vai apresentar um trabalho variado, vai ser apenas meia hora, mas o que pode fazer, né? Na pandemia é muito difícil a gente ensaiar, né? Com todo cuidado, mas pelo menos vamos tentar fazer alguma coisa. Então, esses são meus pensamentos em relação ao quinteto de metais. É claro que, como todos os grupos, precisa discutir articulação, afinação, maneira de frasear e, mais importante, a maneira de começar junto, né? Às vezes a gente participa de um grupo, talvez num festival em que poucos se conhecem, e na hora de começar, quem é que vai começar? Como é que vai? Ninguém se entende. Então, é bom sempre estabelecer um líder que
dar as dicas de começar a peça, ou pelo menos, talvez, organizar na partitura quem que começa, quem que dá a entrada e como dar a entrada, e não seja uma coisa feia para quem está assistindo, uma entrada, né, um troço muito grotesco, assim, que fica um pouco óbvio demais. Às vezes basta uma maneira de respirar de uma forma um pouco mais audível, às vezes basta isso. Num quarteto de trompas, talvez por serem instrumentos da mesma natureza, às vezes, primeira trompa apenas respirando já dá a dica dos trompistas entrarem juntos. Num quinteto de metais, ou quinteto de sopros, às vezes é um pouco diferente. Agora, quando o trompista toca num grupo de cordas, com ou sem piano, é bem diferente a maneira da gente começar. Às vezes, os próprios pianistas não estão acostumados a tocar com trompistas. E apenas a maneira de começar junto precisa ser trabalhado bastante. Porque os pianistas que acompanham, eles talvez estejam mais acostumados com violino, ou com canto, ou com cello, e nem sempre está acostumado a tocar com trompa, né? Então, claro que os instrumentistas de metais, além de ter a preocupação em fazer um gesto para começar e respirar, às vezes esse gesto atrapalha a emissão da nota e, frequentemente, pode até escrocar a nota se a gente está preocupado se o pianista vai entrar junto ou não. Eu já passei por momentos difíceis nesse sentido, de ficar mais preocupado com o pianista do que com a minha parte. Então, é tudo uma interação, é uma linguagem que precisa ser... É uma coisa, às vezes, que uma coisa mágica, que às vezes dá certo, e às vezes nem sempre. Eu vou contar uma história que, há muitos anos atrás, teve uma orquestra de câmara que foi montado para uma inauguração de um órgão que foi restaurado. E a gente ia fazer um concerto numa igreja, e a pessoa responsável por chamar os músicos chamou os espalas de todo o Brasil, nem todas as orquestras, mas todos os instrumentistas de corda eram espalas. Todos grandes músicos, mas não se entendiam, não dava certo, porque cada um queria fazer que sua personalidade prevalecesse e gostava de mandar e discutir e reclamar dos arcadas, e foi uma coisa... tecnicamente foi bem feito, mas como é que eu vou dizer, o clima de trabalho foi pesado, foi difícil. E certamente é uma coisa que não ia dar certo para formar um grupo fixo para trabalhar ao longo de muitos anos. Então, qualquer grupo de câmara precisa ter essa afinidade de pelo menos respeito. Não precisa ser amizade, né? Porque tem muitos grupos, principalmente quartetos de cordas famosos, em que alguns membros não se falavam durante muitos anos, mas no palco tocavam juntos de uma forma impressionante, uma coisa, porque eles conviviam juntos 30, 40 anos. Então é uma coisa especial que qualquer grupo de câmara precisa conquistar, uma coisa especial e que a plateia vai perceber, e não apenas vários músicos bons se juntando para tocar uma peça. Tem que ter algo especial, uma coisa que ajuda a passar a mensagem. E os grandes artistas têm isso. Eu não estou me referindo de um acorde um pouco desafinado, ou uma nota escrocada, mas uma mensagem, a maneira de comunicar
se comunicar com a plateia, é muito importante. Às vezes, como eu falei no Canadian Brass, eles têm uma coisa especial, né? A maneira de interagir com a plateia, contando piadas, às vezes, né? Nem todas são boas, mas pelo menos eles têm uma coisa especial. E a gente precisa ter algo especial se um grupo de câmara quer se manter tocando por várias décadas. Pode ser uma coisa especial, pode ser tocar em pé, ou pode tocar de cor, como o quinteto de sopros Kronos, que é fantástico. Eles têm um repertório talvez limitado, mas eles tocam de cor. É uma coisa fantástica. Como o Canadian Brass tocava mais de cor. Hoje em dia, eu já não sei se eles tocam tanto. Mas é uma coisa especial. Isso qualquer grupo deveria ter. Um quarteto de trompas, todos deveriam ter o mesmo som, a mesma emissão, possivelmente os mesmos instrumentos também. Isso tudo ajuda a criar uma mensagem positiva para a plateia e ter algo especial, algo que faz o ouvinte querer voltar para ouvir mais e não afastar, né? Não, isso foi muito chato, nunca mais quero assistir isso. Isso a gente não quer. O trompista tem muita sorte na música de câmara porque o repertório é muito rico, seja quinteto de sopros, quinteto de metais, muita coisa escrita para grupo de trompas, e excelentes peças escritas para grupos mistos, né, de sopros com cordas e às vezes com piano, né. O próprio trio de Brahms é uma obra-prima, né, para violino, trompa e piano. Eu não conheço nada melhor do que o trio de Brahms no ponto de vista do trompista. O quinteto de Mozart também, né, para quarteto de cordas e trompa. É uma obra-prima, é sempre um prazer e um desafio tocar esse tipo de repertório. Então, o trompista ele tem muita opção na música de câmara. Então, isso é muito, muito legal. Falar um pouco agora do quinteto de sopros, que talvez eu tenha mais experiência de todas as formas da música de câmara. Quinteto de sopros que eu tenho mais experiência. E eu acho que, antes de entrar no quinteto Villa-Lobos, que eu acho que foi em torno de 1987, eu já participei de vários quintetos, esporadicamente, ou quintetos formados também, né? Eu lembro que, como aluno, a gente tinha um quinteto da Unirio, que era muito bom, a gente tocou bastante, e outros quintetos, que não me lembro agora. Mas eu sempre participei. 1987? Você iniciou no Villa-Lobos? Eu acho que foi. Acho que foi. O professor Carlos Gomes se aposentou e o clarinetista Paulo Sérgio Santos ligou para mim e perguntou se eu queria participar. Eu fiquei muito maravilhado, assim, eu achei o máximo isso, né? Eu nem esperava. E foi jogado dentro da piscina sem saber nadar, porque naquela época o quinteto trabalhava muito. Ele trabalhou, esse ano não, mas sempre trabalhou bastante. E eu lembro de vários concertos em que tinha peças mais curtas, talvez choro, que eu estava lendo praticamente no palco, não tinha ensaiado o suficiente. Então, foi uma aprendizagem no susto, né? Eu tive que me virar para tocar. Mas foi sempre um trabalho muito gratificante, com amigos, né? E independente de colegas que, por várias razões, saem do grupo, entram outros, sempre foi uma coisa muito, muito gratificante. E olha que o quinteto já viajou, fez turnê, fez de tudo.
Então, sempre foi um maior prazer tocar junto. Então, eu posso dizer que talvez sejam os momentos mais felizes na minha carreira musical. Agora, eu queria falar um pouco sobre a maneira de trabalhar de um grupo de sopros, um grupo de câmara. No caso do Quinteto Villa-Lobos, a gente mantém, normalmente, pelo menos um ensaio semanal, independente de ter trabalho ou não. Quando tem uma sequência de concertos ou de gravações, aí a gente muda de marcha e tenta marcar o maior número de ensaios possíveis. Às vezes todo dia, e às vezes, raramente, 2 ensaios no mesmo dia. Eu lembro quando a gente estava gravando um dos nossos CDs, a gente ensaiava de manhã e gravava de tarde e de noite, todo dia. Era bem cansativo. Mas talvez seja a melhor maneira de trabalhar em termos de intensidade, de desenvolver uma técnica e uma maneira de trabalhar muito eficiente, tocar juntos todo dia. E eu sei que vários outros grupos trabalham dessa forma. Acho que Canadian Brass e outros, né, é um trabalho diário. Certamente os melhores quartetos de cordas também, pelo menos os quartetos mais tradicionais, também trabalham dessa forma, ensaiando todo dia. Claro que nossa realidade no Brasil é um pouquinho diferente, cada um tem vários empregos e, além de dar aula, tem orquestra e tal, então a gente precisa espremer esses ensaios entre aulas e ensaios com outros grupos, e às vezes em horários difíceis, né? Muito cedo ou muito tarde, quando a gente está cansado. Mas é importante manter uma linha de trabalho que funcione, né? Não adianta ensaiar uma vez por mês, porque não vai andar para frente. Precisa ter objetivos e trabalhar de uma forma que produz e não deixar a gente frustrado. O que a gente faz no nosso quinteto, normalmente a gente consegue as partes de uma peça nova, vamos supor, antes para dar uma olhada em casa, e a gente marca o primeiro ensaio para ler e para discutir andamento, o estilo da peça, dar uma lida, ver os pontos mais difíceis, e estabelece quem é que vai liderar um determinado trecho e como liderar, o tipo de frase, a forma das frases, as dinâmicas, o estilo, a maneira de terminar as frases, as respirações. Isso é muito importante para não tornar a música uma coisa meio acadêmica e uma coisa de exercício, né? Como se fosse um exercício de método. Nos meus tempos de festivais, em que eu tive chance de ser professor de música de câmara, às vezes eu encontro grupos de alunos que tocam muito bem, mas não têm muita noção da estrutura da música, a direção das frases, a maneira de agrupar as notas e a direção da música, como a música caminha. Então, isso precisa ser avaliado numa peça nova, discutido e resolvido, né? Isso é muito importante. Como eu falei antes, no caso do Quinteto de Metais, é muito importante a variedade num programa. Não adianta tocar Danze, Hindemith e Pixinguinha da mesma forma, e fica chato, e fica ignorante. Então, é muito ruim isso. Então, a gente precisa sempre buscar a cultura musical
na maneira de interpretar as peças, para se tornar um programa interessante para todos, né? Porque eu mesmo, eu posso dizer que um quinteto de sopros, para você assistir a um programa de 1h30, pode ser chato, né? Embora eu goste muito de tocar um quinteto de sopros, para ouvir, às vezes, não é agradável. Então, a gente precisa sempre pensar numa forma de tornar a música acessível para todos, né? E criar um espetáculo, e não só amigos tocando junto, porque fulano tem a partitura, e então vamos ler isso aqui, então beleza. Isso é fácil, então já está pronto. Não é por aí. Que quando a gente precisa elaborar programas e editais e participar de projetos para ganhar dinheiro, que é sempre bom receber, né, por um concerto de música de câmara. Você precisa elaborar projetos atrativos, em que os patrocinadores vão querer comprar a ideia, né? Então, pode ser uma coisa relacionada ao choro, ou o centenário de um compositor, ou um determinado estilo de música. Estamos no ano Beethoven, né? Então, eu já toquei o septeto de Beethoven, e mês que vem tocarei de novo. Então, tem que ter sempre um gancho, alguma coisa atrativa para tornar o projeto interessante e o programa do grupo interessante. Senão, não é uma coisa que vai durar para sempre, né? Então, isso é muito importante. Eu queria falar um pouco da maneira também da gente escolher repertório no Quinteto de Sopros. Quando eu entrei no Quinteto Villa-Lobos, foi num período que havia um pouco mais de preconceito em relação à música popular. Pelo menos em relação aos músicos, músico de concerto, músico erudito. Nem todos achavam legal o músico erudito, músico de orquestra, tocar música popular. Um pouco estranho isso. Hoje em dia, pelo menos, a gente reclama muito de outros problemas, né? De ser politicamente correto, e preconceito, e racismo e tal, mas, de certa forma, a música está muito mais liberal, né? A gente escuta de todos os tipos de música com a cabeça mais aberta, na maior parte. Antigamente não era tanto assim. Nos anos 70 e 80, era um pouco mais conservador em muita coisa. Então, quando eu entrei no Quinteto Villa-Lobos, basicamente nossos programas eram a primeira metade peças mais tradicionais, talvez um quinteto clássico, Tanzi ou Raika, talvez um Hindemith, peças originalmente escritas pelo Quinteto de Sopros. E na segunda parte a gente fazia choro ou música popular. O quinteto sempre participou de muitos espetáculos de música popular. Edu Lobo, até com Roberto Carlos, o Quinteto Villa-Lobos tocou. Então, essa variedade era muito importante e era uma novidade na época. Poucos grupos formados, poucos grupos de câmara, de instrumentos de orquestra, poucos faziam essa crossover de tocar música popular com instrumentos de orquestra. Então, isso foi uma coisa diferenciada na época, que era uma coisa legal no quinteto, era uma novidade. E sempre teve bons arranjadores, e não só arranjadores, mas compositores que escreviam música popular para o quinteto. Radamés Niátali, por exemplo, ele escreveu um suite
que é bem popular. E muitos outros compositores escreveram para o quinteto. Então, isso foi uma novidade, uma linguagem nova de compositores escrevendo música popular para o quinteto de sopros. E eu acho que talvez o Quinteto Villa-Lobos foi pioneiro nesse sentido. O que eu queria dizer é que o quinteto tinha essa característica nova. Então, era uma novidade que fez que o quinteto pudesse viajar muito e tocar para plateias diferentes. Então, isso é muito importante quando você monta um grupo, seja quarteto de cordas ou quinteto de metais, precisa ter algo especial, precisa ter algo diferente, e não ser apenas mais um quinteto de sopros, mais um quinteto de metais, que toca o mesmo repertório, ou fica até imitando Canadian Brass. Né? É bom sempre ter uma inspiração desses grandes músicos, mas isso é a onda deles, eles tocam. A gente nunca vai tocar igual o Canadian Brass. Então, a gente precisa valorizar o que é nosso, fazer música brasileira, estimular compositores a escreverem novas peças e criar coisas novas, e criar um espetáculo nosso, e não ficar imitando outros grupos. Né? Eu posso citar um exemplo muito legal que aconteceu. Eu acho que a penúltima vez que a Filarmônica de Israel teve no Rio de Janeiro, eles montaram um masterclass com um dos trompistas, se não me engano era a terceira trompa, e os metais do Rio de Janeiro foram assistir o masterclass. Foi legal. O nosso colega Gessé Sadoc, ele fez um arranjo de música popular e a gente tocou no final da aula e o trompista ficou assim, alucinado. Nunca tinha escutado alguma coisa assim. Né? Imagina, Israel vai ouvir música popular brasileira? Não. Então, ele ficou assim, fascinado, ficou louco. Então, é uma coisa assim, diferente. Entendeu? Então, ele certamente levou isso para os colegas dele lá e ficou maravilhado. Assim. Então, a música de câmara tem que ter isso. Não basta ficar repetindo o que os outros fizeram. A gente precisa criar alguma coisa especial e uma coisa que a plateia vai querer ouvir mais e uma coisa mais fácil de você convencer os patrocinadores a pagarem por um projeto muito bem montado, que seja gravação, vídeo. Hoje em dia, felizmente, CD já praticamente saiu de cena. Mas não deixa de ser um documento, né? Que daqui a uns anos, alguém... o CD do fulano, nossa, que legal, é um documento, né? Não deixa de ser um documento. Infelizmente, vender CD, ninguém vai ficar rico fazendo isso. Mas não deixa de ser um documento viável, é um registro de um trabalho bem feito. Então, eu acho muito importante a estabelecer metas num grupo de câmara. Né? Tipo de espetáculo. Pode ser até teatral, talvez. Né? Tem um quinteto de sopros aqui no Rio de Janeiro que fez um vídeo muito legal com frevo, com dançarina de frevo. Ótimo, uma coisa nova, uma coisa brasileira, muito bem feito. Então, isso eu acho muito válido. Né? Ser criativo para montar um espetáculo atrativo para plateias diferentes. Né? Isso eu acho muito importante. Okay? Então, quando eu toquei no Quinteto Villa-Lobos, eu comecei a estudar mais música popular, acentuação diferente, articulação diferente. É bem diferente do sotaque erudito de tocar em orquestra. Né?
e tocar com choro, chorões, é bem diferente. Ainda mais para trompa, que não é um instrumento mais, talvez, não é um instrumento típico de roda de choro. Mas, ao longo dos últimos anos, venha ganhando espaço na música popular. E eu tive grande honra de poder participar da Orquestra Ouro Negro, que tenta resgatar as obras do grande pernambucano Moacir Santos, que, infelizmente, não foi muito reconhecido aqui. Eu aprendi muito assim, na maneira de frasear e maneira de articular e acentuar para tocar esse tipo de música. Então, isso foi muito importante para mim. Então, eu posso citar essas duas escolas de música popular para mim, o Quinteto Villa-Lobos e a Orquestra do Moacir Santos, né? A Orquestra Ouro Negro, do Moacir, do Mário Adnet e Zé Nogueira, que, aliás, acho que foi o mês passado, a gente chegou a lançar um vídeo que a gente gravou, cada um na sua casa, e montaram um vídeo, um trabalho interessante. É um trabalho muito especial. E eu considero esse trabalho um grupo de câmara também, né? Porque o naipe de sax, o naipe de metais, bateria, piano, violões e convidados. É um trabalho de câmara. Não tem maestro, poucos músicos. É uma coisa especial, né? Estava falando de uma coisa diferenciada. E realmente esse grupo não chega a ser um big band. É uma orquestra especial. Orquestra brasileira. Né? É a orquestra brasileira. Mas é uma coisa que tem lugar em qualquer lugar do mundo. Né? É uma coisa muito, muito bem feita, assim, é uma coisa diferenciada. Então, eu acho que um grupo de câmara precisa buscar esse algo mais. É uma coisa especial, é uma coisa diferenciada, é uma coisa que vai conquistar novos plateias. Né? Como grupo como o Quarteto de Cordas do Turtle Island, que toca jazz, uma coisa diferente. Muito, muito bem feito. Eu não estou desmerecendo os grupos mais tradicionais que tocam Beethoven, Mozart, claro, isso é muito importante também. Mas, no caso de um quinteto de sopros, não tem nenhum quinteto original de Mozart, né? Só o quarteto com piano. E também de Beethoven, nada, só sextetos, quarteto com piano e octetos. Então, o repertório tradicional é um pouco diferente do que um quarteto de cordas. Eu falar um pouquinho também de grupos mistos, já que a gente entrou no... Comecei a falar um pouco da orquestra brasileira, né, do Moacir Santos. Tocar junto com cordas é bem diferente. Eles têm maneira de trabalhar que é um pouco diferente dos metais. A maneira deles começarem junto, a maneira deles se preocuparem com arcadas, maneira de começar uma frase, é diferente dos sopros, né? E parece que os sopros precisam de mais tempo para se preparar para começar uma frase, tocar junto. As cordas eles têm a habilidade de começar de uma forma mais rápida, talvez. E num quarteto de cordas, eles têm a mesma emissão, né? Corda friccionada, um arco friccionado na corda. É muito diferente, por exemplo, de um quinteto de sopros. Então, quando tem as peças mistas, por exemplo, um septeto de Beethoven, que é um quarteto de cordas,
e 3 sopros. Lógico que vai ter diferenças de emissão. Uma emissão macia do clarinetista, uma emissão mais imediata do fagote. E, às vezes, a emissão, às vezes, atrasado, mole do trompista. É bem diferente da maneira de articular e de emitir a nota do primeiro violino, por exemplo. Então, isso precisa ser... os músicos precisam ter uma cabeça mais aberta e mais flexível para aceitar essas diferenças dos instrumentos, né? Porque você tocar junto, de alguma forma ou outra, tem que tocar junto. E a emissão da trompa é bem diferente da emissão do primeiro violino, né? Ainda mais o violino sentado na ponta, mais perto da plateia. A tendência é o som do violino chegar na plateia antes da trompa. E o trompista precisa se adequar a tocar junto, né? Então, isso envolve muita experiência de avaliar a acústica, de avaliar a duração da nota e a maneira de articular. E, às vezes, a gente precisa fazer uma articulação um pouco mais dura e percussiva para tocar junto com outros instrumentos. Principalmente em música popular, às vezes a gente está tocando com pandeiro ou com bateria, o trompista precisa tocar com uma articulação mais percussiva, senão vai ficar um ritmo mole e não preciso, né? Então, esses são meus pensamentos em relação a isso. O trompista precisa ser um camaleão, ele precisa mudar seu pensamento para se adequar a vários tipos de grupos de música de câmara, vários tipos de grupos. Então, isso vem com experiência, né? Então, mas eu posso dizer que eu tenho muita... Talvez o aspecto da música que eu mais gosto, música de câmara, né? É sempre uma honra poder tocar um trio de Brahms. E os instrumentos, nem todos têm a sorte de ter um repertório como esse, né? Mesmo um trio de Poulenc para trompete, trompa e trombone não chega a ser uma obra-prima como o Quinteto de Mozart, o trio de Brahms, o Septeto de Beethoven, o octeto de Schubert, o noneto, são tantos nonetos, né? Martinu, Spohr, Luiz Farranc, não sei quantos, Nino Rota, tanta coisa que a gente descobre. O mundo da música de câmara é muito, muito vasto. Ok, eu falei um pouquinho. Alguém tem uma pergunta, alguma coisa que queira falar? Nossa, deu vontade de continuar ouvindo, viu? Tem muita informação. E eu aqui como trompetista, assim, tá vindo muitas ideias, muitas coisas na minha cabeça, muita coisa interessante de escutar e de pensar, até mesmo as observações quando eu estiver tocando com o quinteto, né, da relação com o trompista mesmo, né, o próprio posicionamento. O Munhoz tem alguma pergunta, Munhoz? Primeiro eu queria dizer que maravilhoso ouvir isso aí, ter essa orientação sua. Para a gente começar o trabalho, professor, a gente aproveitando essa pandemia, a gente gostaria de iniciar um trabalho desse tipo de grupo, quinteto, com o pessoal da orquestra. E a gente não tem experiência com esses grupos, né? Então, para iniciar o trabalho, a questão de nível de dificuldade, repertório e coisas assim, o que o senhor orienta?
Olha, eu acho que um quinteto de sopros tradicional, seja de Franz Danzig ou Anton Reicher, é um bom começo para botar a articulação e afinação no lugar. Isso é sempre um desafio. Esse tipo de linguagem, os quintetos de Danzig, é como se fosse os nossos quartetos de Haydn, de Mozart, para cordas, né? Muito, muito bom para botar a articulação e saber frasear. Isso é muito bom para iniciar um trabalho de um quinteto de sopros. Eu diria que é legal você escolher, talvez, uma peça de de cada estilo, ou cada país, né? Porque o repertório francês para quinteto de sopros é enorme e muito bom. Nem tudo é muito difícil, mas a maior parte é bem desafiador. Agora, uma peça muito legal de tocar, para começar também, são as 3 peças breves de Jacques Ibert, que foram escritos nos anos 50. Muito legal para ouvir, requer um certo virtuosismo por parte dos músicos, mas nada, é muito bem escrito, nada excepcionalmente difícil, e sempre agrada, é uma peça muito legal, e isso é um contraste grande com o Danzig. E temos boas peças brasileiras para quinteto de sopros. O próprio Radamés Niátali, que eu citei antes, o Suite, é uma peça maravilhosa. Ronaldo Miranda escreveu uma peça chamada Variações Sérias, sobre um tema de Anacleto de Medeiros. Uma peça fantástica, muito boa, agrada a todo mundo. E isso já são 3 peças contrastantes e bem agradáveis para ouvir e desafio para tocar também, porque você está tocando em 3 estilos diferentes, né? Um estilo clássico que obriga praticamente o músico a tocar com articulação muito precisa e muito dentro de um padrão da orquestra de Mozart, né? O mesmo conceito de frase, de dinâmica e de articulação. E as 3 peças breves de Jacques Ibert, o virtuosismo francês, com toda a leveza e a articulação necessária para tocar de uma forma brilhante nessas 3 peças. E talvez uma música brasileira, né? Pode ser arranjo, pode ser uma peça como eu citei, do Radamés Niátali ou do Ronaldo Miranda. Tem um quinteto que eu gosto muito, do José Vieira Brandão, que era o braço direito do Villa-Lobos. Eu tive o prazer e a honra de poder trabalhar com ele. Ele já estava bem velho, mas eu cheguei a gravar essa peça, o Quinteto de Sopros, do Vieira Brandão. É uma peça muito bem escrita, pouco tocado. É uma peça original, e ele era um grande pianista. Ele chegou a fazer a estreia dos baquianos brasileiros, aquele com solo de piano, que não me lembro o número. E tive a honra de gravar essa peça na presença dele. Muito legal. Então foi uma aula para mim também, né? Porque ele dava sugestões, e a gente está falando de um compositor que falava na linguagem do Villa-Lobos. Muito importante para a gente isso. Então, essa peça é muito boa. Quinteto de Sopros, do José Vieira Brandão, e é uma peça editada pela Funarte, se não me engano. É uma peça fácil de encontrar, comprar. Não precisa pedir cópia para ninguém.
né? Muito bom. Então, eu acho que essas 3 peças já são obras bem interessantes, contrastantes, que testam o músico de uma forma positiva. E já está aí meio programa que eu acho que funcionaria muito bem para começar. Excelente dica. Se quiser uma lista de obras, depois eu posso passar para vocês. De cabeça agora é um pouco difícil lembrar de tudo, né? Mas foi uma dica. Mas tem muita música brasileira sendo escrita agora. Então, eu acho que é importante um grupo de câmara, um grupo brasileiro, estimular os compositores a escreverem. E eu acho que é muito legal que o Quinteto Villa-Lobos pediu e estimulou compositores brasileiros a escreverem. Deve ter pelo menos 40 obras escritas por o Quinteto Villa-Lobos de compositores brasileiros. E eu estou muito animado ultimamente também com compositores brasileiros escrevendo para grupo de trompas. Olha que legal. Até então, quase não existia, né? Mas agora vem muita gente escrevendo para grupo de trompas. Então, eu acho isso muito positivo, né? Legal. Precisa também de muitos compositores nossos escreverem para quintetos de metais. Tem muitos arranjos, muitas transcrições, muitas adaptações, mas música brasileira, escrita especialmente para quinteto de metais, não tem tanta coisa, porque tem, mas deveria ter mais. E cabe a nós a estimular os compositores a escreverem mais. Eu acho que isso é muito importante. Professor, a gente precisa cobrar os compositores. Verdade. Eu vou, eu vou terminar aqui e deu vontade de continuar. Eu queria agradecer muito, em nome da organização do 35º Festival de Inverno da UFSM, e eu queria estender não só o convite para quando essa pandemia acabar e nas próximas edições do festival o senhor vir aqui trabalhar com a gente, mas também durante o ano acadêmico. Você já conhece a universidade, ano passado você teve a oportunidade de vir aqui e voltar para fazer um trabalho com a gente, né? A gente é muito carente na área de trompa, porque a gente não tem o curso, é uma sementinha que a gente tem que ir plantando até chegar aquele momento que as pessoas decidem, tem ou não tem, né? Mas a gente tem que ir plantando essa sementinha. Então, assim, muito obrigado mesmo, muito obrigado pela sua generosidade de passar esse tempo com a gente, né? E tenha um lindo dia aí no Rio. Né? Obrigado pelo convite, foi muito bom. Obrigado a todo mundo. Amanhã a gente continua com a última palestra. Um abraço a todos, viu? Um abraço. Um abraço. Prazer. Um abraço.